fazendo um algoritmo que vai ler uma string, e vai mostrar essa string de trás para frente. Então, só uso aí de um tipo de dado que é a string e mais aí uma manipulação dessa string para poder escrever de trás para frente. Aqui tem um exemplo, né? Então, se aparece a palavra Benjamin, ela ao contrário deveria aparecer desta maneira aqui ilustrada. Então, para poder fazer isso, eu preciso utilizar um tipo de dado específico, que é o tipo de dado string, que vai ler ali a palavra que eu vou armazenar numa variável chamada palavra. Para poder fazer uso dessa condição aqui, desse tipo de dado, eu preciso fazer um include na biblioteca de string. Tendo feito isso, né, eu posso fazer a leitura de valores normalmente. Eu só vou botar aqui uma mensagem antes. E fazer a leitura desse valor para a minha variável palavra. Eu vou, palavra digitada, só vou botar aqui parcial, concatenando com a variável palavra, só para demonstrar o que foi feito. Tá, então, executando, ele pediu aí a palavra, vou colocar aqui Benjamin, e a palavra digitada foi Benjamin. Não é ainda o que eu tinha pedido, só vou colocar aqui para formatar direito. Tem um detalhe importante nessa execução, se eu colocar aqui meu nome completo, o comando cin, quando executado, ele pegou aqui somente a primeira parte, antes do espaço. Então, não é... Se eu quiser pegar a palavra inteira, realmente uma frase, não só uma palavra, no caso, eu teria problemas, né, nessa utilização do cin. Então, eu vou utilizar aqui um outro comando, que é o getLine, que eu vou informar que a entrada vai vir pelo teclado, através de um cin, e eu vou armazenar esse valor digitado na variável chamada palavra. Tá, então, a gente vai ver o funcionamento que continua igual. E se eu colocar aqui meu nome completo, ele conseguiu capturar meu nome completo, né, conforme pretendia. Tá, então, aqui já tem o uso do comando getLine para poder ler, considerando também os espaços, né, entre as palavras. E só dizendo que o primeiro parâmetro é 100 para dizer que a entrada do teclado. Tá? Se eu tivesse um arquivo, por exemplo, eu colocaria aqui o endereçamento do arquivo, mas a gente só vai ver aqui a entrada pelo teclado. Tendo feito isso, eu posso fazer o seguinte, palavra com, vou utilizar isso daqui para eu pegar o tamanho, porque eu vou precisar desse comando mais adiante, mas a princípio só vai me dizer quantas letras tinha na palavra que foi digitada. Então, se eu pegar aqui Benjamin, vai dizer Benjamin tem 8 letras. Tá? Eu vou utilizar ele para poder fazer, né, esse método aqui existente dentro de uma string, de um objeto de string. Vou fazer uso dele para isso daqui. Vou percorrer cada elemento da string, porque a string, querendo ou não, é um vetor. Eu consigo demonstrar aqui que ele é um vetor. Segunda letra da palavra. Palavra. Segunda letra vai ter, a primeira está na posição 0, a segunda letra está na posição 1, a terceira letra está na posição 2. Como eu quero a segunda letra, então seria ali palavra na índice 1 do vetor. Só para visualizar que eu estou pegando, está aqui, segunda letra da palavra é a letra E, porque isso daqui, querendo ou não, é um vetor. Posição 0 tem a letra B, posição 1 tem a letra E, posição 2 tem a letra N e assim por diante. E eu vou utilizar sabendo disso, que é uma cadeia de caracteres a string, eu vou fazer um for e
enquanto o i for menor do que o palavra.size, então eu vou até o limite aí do tamanho de palavras, do tamanho da palavra, e mais. Com isso eu percorro todo o vetor que é a minha string, e por enquanto eu vou fazer isso daqui. Vou mostrar a palavra na posição i e um end-l. Então eu vou estar escrevendo a minha palavra em várias linhas, né? Conforme é possível visualizar aqui. Então percorri, peguei cada posição 0 quando o i vale 0, posição 1 quando o i vale 1 e assim por diante até o final da palavra. Então a palavra tem 8 letras, então ele vai de 0 até 7, pegando as 8 letras da palavra e mostrando. Para poder mostrar de trás para frente, bastaria eu começar, em vez de 0, eu começar do tamanho da palavra, enquanto i for maior ou igual a 0, na verdade é o tamanho da palavra menos 1. E fazendo isso, eu vou estar mostrando de trás para frente. Opa, um erro. Assim. Acabei esquecendo aqui de alterar para menos menos. Por que isso daqui? Por que essa mudança que foi feita aqui? Devemos lembrar de que a palavra que está sendo digitada é Benjamin. Desta maneira, se eu for referenciar aqui as posições do índice, do vetor, seria o B está na posição 0, o E, vou até botar aqui em espaços para ficar mais legível, na posição 1, na posição 2, na posição 3, na 4, na 5, na 6 e na 7. Anteriormente, naquele for, eu tinha feito do 0 até o 7, o i ser incrementado de 0 até o 7, por isso ele mostrava nessa sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora eu fiz o contrário. Eu fiz o i começar do tamanho da minha palavra menos 1. Por que menos 1? Porque o tamanho da minha palavra aqui é 8. Mas minha última posição do vetor é a 7, que é o total menos 1. Por isso que eu fiz aqui o menos 1 na inicialização da variável i. E essa variável i, cada repetição ela vai diminuir em uma unidade. Então começa em 7, depois vai para 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Minha condição é enquanto o i for maior ou igual a 0. Então, quando for igual a 0, ele ainda vai fazer isso. Quando ele diminuir de 0, que ele vai chegar a ser menos 1, eu vou encerrar porque não vou mais passar nesse teste condicional. E com isso, vou estar mostrando a palavra de trás para frente. Que é o que eu tenho aqui como resultado. Pronto. Fiz até uma brincadeira aí com o contrário, fazendo a leitura ao contrário da palavra. E com isso está resolvido essa primeira parte.